Nada de ódios, perdão ou esquecimento. Helena, por Machado de Assis. Se quiser informações sobre o autor, clique no card que aparece no canto direito superior ou no link na descrição do vídeo. Dê um like se você gosta deste canal, comente, compartilhe e se inscreva. Se quiser contribuir, veja como na descrição do vídeo. Obrigada! Capítulo 22. Não era preciso grande esforço para adivinhar a dona das mãos. Estácio, com as suas, afastou as mãos de Helena, segurando-lhe os pulsos, de modo que lhe arrancou um leve gemido. Voltando-se, deu com os olhos na irmã, que lhe disse em tom de gracioso reproche: "Você é muito mal." Pagou-me a carícia com um apertão. "Deixe estar, que nunca mais cairei em outra. Vim vê-lo porque você hoje não se lembrou ainda de dar a gente um ar de sua graça." "Doeu-me," continuou ela, olhando para os pulsos. "Mas tenho os dedos molhados. Você estaria... Que é? Que foi?" Estácio, que ouviu o discurso da irmã com o rosto desfeito em um olhar ansioso, não lhe respondeu às últimas interrogações e continuou a olhar para ela, como a querer ler na fisionomia da moça a explicação do enigma que o atordoava. Helena ainda insistiu, aterrada e aflita. Indo pegar-lhe nas mãos, Estácio desviou o corpo, dirigiu-se à parede, dependurou o desenho que Helena lhe dera no dia de seus anos e aproximou-se da moça. "Que é?" repetiu esta, admirada. A única resposta de Estácio foi estender o dedo sobre a misteriosa casa reproduzida na paisagem. Helena olhou alternadamente para o desenho e para o irmão. A expressão interrogativa e imperiosa deste fê-la atenta no ponto indicado. Súbito empalideceu. Os lábios tremeram-lhe como a murmurar alguma coisa, mas a alma falou tão baixo que a palavra não chegou à boca. Durou aquilo poucos instantes. A angústia lia-se no rosto dos dois. A moça, para ocultar a sua, cobriu os olhos com as mãos. O gesto era eloquente. Estácio lançou para longe de si o quadro com um movimento de cólera. Helena atirou-se para o corredor. Dona Úrsula aguardava os sobrinhos para jantar. Demorando-se estes, dirigiu-se ela própria ao gabinete de Estácio. A porta estava aberta. Dona Úrsula entrou e deu com ele, sentado numa poltrona, com um lenço na cara, como a soluçar. A tia correu com a velocidade que lhe permitiam os anos. Estácio não a ouviu entrar. Só deu por ela quando as mãos da boa senhora lhe arrancaram as suas dos olhos. O assombro de Dona Úrsula foi indescritível, sobretudo quando Estácio, erguendo-se, atirou-se-lhe aos braços, exclamando: "Que fatalidade! Mas que é? Explica-te." Estácio enxugou as faces molhadas do longo e silencioso pranto com o gesto decidido de um homem que se envergonha de um ato de debilidade. A explosão desabafara-lhe o espírito. Podia, enfim, ser homem, e era preciso que fosse. Dona Úrsula pediu e ordenou que lhe confiasse a causa da inexplicável aflição em que viera achá-lo. Estácio recusou dizê-la. "Saberá tudo amanhã ou logo. Agora só poderia dar-lhe um enigma, e eu sei o que ele me há custado. Algumas horas mais e precisarei de seu conselho e apoio." Dona Úrsula resignou-se à demora. Quando chegou à sala de jantar, achou um recado de Helena. Mandava-lhe dizer que se sentira repentinamente incomodada e que a dispensasse naquela tarde e noite. Dona Úrsula suspeitou logo que o recado de Helena tivesse relação com a aflição de Estácio e correu ao quarto da sobrinha. Achou-a meio inclinada sobre a cama, com o rosto na almofada e o corpo tranquilo e como morto. Ao sentir os passos de Dona Úrsula, ergueu a cabeça. A palidez era grande e profundo abatimento, mas não houvera lágrimas. A dor, se a houve e houve, parecia ter-se petrificado.
O que restava ainda vivo na figura da moça eram os olhos que não perderam o fulgor natural. Ela ergueu-os a medo e abraçou a tia com um olhar de súplica e de amor. Dona Úrsula travou-lhe das mãos, encarou-a silenciosamente e murmurou: "Conta-me tudo." "Saberá depois", suspirou a moça. "Não tens confiança em tua tia?" Helena ergueu-se e lançou-se-lhe nos braços. 2 lágrimas rebentaram-lhe dos olhos e foram as primeiras que eles verteram naquela meia hora. Depois beijou-lhe as mãos com ternura. "Pode receber estes beijos", disse ela. "Os anjos não os têm mais puros." Foram as últimas palavras que Dona Úrsula pôde arrancar-lhe. A moça recolheu-se ao silêncio em que a encontrou. Dona Úrsula saiu e foi dali ter com Estácio. O sobrinho encaminhava-se para a sala de jantar. "Vamos para a mesa", disse ele. "Não convém que os escravos saibam de tais crises." Dona Úrsula referiu o estado em que achara Helena e as palavras que trocara com ela. Estácio ouviu-a sem nenhuma expressão de simpatia. O jantar foi um simulacro. Era um meio de iludir a perspicácia dos escravos, que, aliás, não caíram naquele embuste. Eles conheceram perfeitamente que algum acontecimento oculto trazia suspensos e concentrados os espíritos. As iguarias voltavam quase intactas. As palavras eram trocadas com esforço entre a sinhá velha e o senhor moço. A causa daquilo era, com certeza, nhanhã Helena. Estácio deu ordem para que a todas as pessoas estranhas se declarasse estar ausente a família. A única exceção era o padre Melchior. A esse escreveu pedindo-lhe que os fosse ver. "Não posso esperar até amanhã", disse Dona Úrsula. "Se tens de revelar alguma coisa a um estranho, por que o não fazes a mim primeiro? Dize-me o que há." "Não posso ver padecer Helena. Quero consolá-la e animá-la." "O que tenho para dizer é longo e triste", retorquiu Estácio. "Mas se deseja sabê-lo desde já, peço-lhe ao menos que espere a presença do padre Melchior. Eu não poderia dizer 2 vezes as mesmas coisas. Seria revolver o punhal na ferida." A curiosidade de Dona Úrsula cresceu com estas meias palavras do sobrinho. Mas era forçoso esperar, e esperou. Foi dali ao quarto de Helena. Como a porta estivesse fechada, espreitou pela fechadura. Helena escrevia. Esta nova circunstância veio complicar as impressões de Dona Úrsula. "Helena está encerrada no quarto e escreve", disse ela ao sobrinho. "Naturalmente", respondeu este com sequidão. O padre Melchior não se demorou em acudir ao chamado de Estácio. O bilhete era instante e a letra febril. Algum acontecimento grave devia ter se dado. A reflexão do padre era justa, como sabemos. Ele o reconheceu desde logo, não só no aspecto lúgubre da família, como na ânsia com que era esperado. Os 3 recolheram-se a uma das salas interiores. "Helena?", perguntou Melchior. "Vamos tratar dela", respondeu Estácio. Referir o que se passara naquela fatal manhã era mais fácil de planear que de executar. No momento de expor a situação e as circunstâncias dela, Estácio sentiu que a língua rebelde não obedecia à intenção. Achava-se num tribunal doméstico e o que até então fora conflito interior entre a afeição e a dignidade, cumpria agora reduzi-lo às proporções de um libelo claro, seco e decidido. Inocente ou culpada, Helena aparecia-lhe naquele momento como uma recordação das horas felizes. Doce recordação que os sucessos presentes ou futuros podiam somente tornar mais saudosa, mas não destruiriam nunca, porque é esse o misterioso privilégio do passado. Reagiu, entretanto, sobre si mesmo, e ainda que a custo, referiu minuciosa e sinceramente o que se passara desde aquela manhã. Não fora talhado para tão melindrosas revelações o coração de Dona Úrsula. Desde o princípio da conversação, sentiu o atordoamento que dão os grandes golpes. Esperava de certo um grande infortúnio de Helena, um episódio da família anterior,
alguma coisa que desafiasse a compaixão sem diminuir o sentimento da estima. Acontecia justamente o contrário. A estima era impossível e a compaixão tornava-se apenas provável. Mas não, é impossível, exclamou ela daí a pouco, logo que a razão, obscurecida pelo abalo, pôde readquirir alguma luz. Não, eu a vi há pouco. Senti-lhe as lágrimas na minha face. Ouvi-lhe palavras que só a inocência pode proferir. E além disso, seu procedimento irrepreensível, um ano quase de convivência sem mácula, a elevação de seus sentimentos, não posso crer que tudo isso... Não, pobre Helena. Vamos chamá-la, ela explicará tudo. Interroguemos o Vicente. Um gesto dos dois homens mostrou que nenhum deles julgava digno este último recurso para conhecer a verdade. Dona Úrsula caíra em prostração, recordava suas apreensões do primeiro dia e recuava com horror à ideia de ter acertado. Defronte dela, Estácio ocupava uma poltrona rasa, em cujos braços fincava os cotovelos, apoiando nas mãos a cabeça ardente e abatida. A alma ruminava a dor. Um só dos três vingava a dignidade da situação. O padre Melchior não sentira menor assombro que os dois parentes de Helena, nem padeceu menos profundo golpe. Mas reergueu-se de um e outro. Pôde vencer-se e conservar a razão clara, fria e penetrante. Entre os dois corações ulcerados e sem força, compreendeu Melchior que lhe cabia a principal ação e não recuou ante a responsabilidade que daí poderia deduzir. Viu de um lance a extensão possível do mal, a desunião da família, os desesperos da ocasião, os ódios do dia seguinte, as amarguras indeléveis e talvez as indeléveis saudades. Mas nem este quadro aterrou, nem ele o aceitou sem exame. Melchior não condenava nem absolvia, esperava. Ele pertencia ao número dessas virtudes singelas para as quais o vício é uma rara exceção. Natureza sincera e franca, era-lhe difícil crer na hipocrisia. Enquanto Estácio prosseguia calado e pensativo, e Dona Úrsula, ora sentada, ora de pé, intercalava o silêncio com exclamações de dor, Melchior observava-os e refletia também consigo. Enfim, proferiu estas palavras de animação. Sossegue, Dona Úrsula. A verdade há de aparecer, e não estamos certos de que seja o que nos parece. Em todo o caso, não antecipemos a aflição. Seria padecer duas vezes. Há tempo de chorar à larga. Melchior levantou-se. Convém sacudir o abatimento, continuou, dirigindo-se a Estácio. É a hora da ação e do vigor. Sobretudo, é necessário não boquejar de semelhante assunto por agora. Daria aso às vozes estranhas e seus naturais comentários. Eu tomarei nesta colisão o lugar que me compete, se mo não contestam. Oh, exclamou Estácio. Mas desejo que desde já se compenetrem bem de que se a dignidade pede uma coisa, a caridade pede outra, e que o dever estrito é conciliá-las. Nada de ódios, perdão ou esquecimento. Mas, padre mestre, que lhe parece? Perguntou Dona Úrsula com ansiedade. Dona Úrsula, disse o padre, é preciso agora que a razão fale e trabalhe. O sentimento deve retrair-se e esperar. Examinarei o caso e aconselharei o necessário remédio. Talvez estejamos a debater-nos no vácuo. Quem sabe? Trata-se de um equívoco, de uma aparência. Oh, ela confessou tudo, interrompeu Estácio. Vi-lhe a expressão da culpa nos olhos. Mas, enfim, estou pronto para tudo, continuou ele, erguendo-se. Não foi o senhor um dos melhores amigos de meu pai? Não o é ainda nosso? Ajude-nos, aconselhe-nos. Faremos o que lhe parecer melhor. Na situação em que nos achamos, nenhum de nós tem o espírito bastante senhor de si para acolher os elementos da verdade, apurá-la e resolver. Esse papel é seu. Vieram trazer a Estácio uma carta. Era do Dr. Camargo, anunciando-lhe que a madrinha de Eugênia falecera
e que ele, no prazo de alguns dias, estaria na corte. Era o pior momento para semelhante vinda. Estácio não pôde reprimir um gesto de desgosto. O padre, dizendo-lhe o mancebo de que tratava a carta, observou que nenhum inconveniente podia haver no regresso de Camargo, uma vez que sem demora ficasse liquidado o assunto que os afligia. Dona Úrsula, continuou ele, deixe-nos agora sós alguns instantes. Vá tranquila, confie em Deus e não faça suspeitar a ninguém o que se passa nesta casa. Dona Úrsula obedeceu. Logo que ela saiu, Melchior fechou a porta. Estácio sentou-se de novo, disposto a ouvir o capelão. Este deu alguns passos entre a porta e uma das janelas. Ia anoitecendo. Estácio acendeu um candelabro. Melchior sentou-se ao pé dele, sem lhe falar nem lhe voltar sequer os olhos. Meditava ou lutava consigo mesmo. A fronte, pesada e merencória, traduzia a agitação interior. Já não era a inalterável placidez, reflexo de uma consciência religiosa e pura. Se a consciência era a mesma, não o era o coração, a braços com uma crise nova. Após 10 minutos de profundo silêncio entre ambos, o padre falou. Desejo que tenham gostado deste capítulo da obra Helena, de Machado de Assis. Obrigada por sua companhia e até a próxima.